direto da Venezuela com a nossa irmã, amiga, patriota Emita. Eu peço, por favor, ela vai começar a falar novamente. Por favor, se vocês estiverem escutando, comentem aí no vídeo para que a gente possa saber se está ou não, se nós estamos ou não, perdão, se vocês estão ou não ouvindo, porque senão nós vamos ter que dar um jeito de transformar isso aqui de uma outra maneira, né? Não sei como fazer. Por favor, Emita, dê a sua palavra. Sí, buenas noches. ¿Me están escuchando? Vamos aguardar se o pessoal responde se está te ouvindo ou não. Para quem estava, havia um outro link, povo, que era o link do Hangout. Essa é uma transmissão ao vivo. É uma outra coisa. Por favor, entrem no meu canal do YouTube, se for o caso, e achem o vídeo aí, por favor. Vê se vocês já estão escutando a Emita. Ujú. A Emita você tem que falar, porque senão as pessoas não vão responder, por favor. Sí. No, yo quiero saber, yo a ti te escucho perfecto, Leandro, como si estuvieras aquí a mi lado. Ai, que Pero no sé. bom. Sí, sí, estoy escuchando muy bien. Pero no sé si las otras personas me están escuchando. Eu estou fazendo a transmissão e não está saindo no. Ué, Bah, imposible. segura, a gente dá um jeito. Pera. Ujú. Não, estamos transmitindo ao vivo, tá? Tá ao vivo. Pera aí, deixa eu entrar no canal do YouTube. Ah, tá processando a transmissão. Tem que aguardar um minuto. Ujú. Vamos a guardar entonces. Ai, oi, Brasil. Vamos a guardar. Yo pido disculpas, Leandro, porque bueno, esto es así, todo es desesperador aquí. Ah, imagina a situação que vocês estejam passando, né? A gente tem ideia, né, do que está acontecendo aí. Não deve ser Sí, fácil não, né, Emita? A gente sente muito isso. sí, sí, la situación aquí es desesperante, pero claro, lo que sucede es lo siguiente, ya que tú tengas acceso a la internet ya es un lujo para el venezolano. Sim, então você é milionária aí, não é isso? Porque você tem internet. Sí, una millonaria, porque el servicio de internet cuesta más que la mitad de un salario por mes. Nossa Senhora. Ujú. O salário mínimo aqui no Brasil é R$ 880. O equivalente ¿Cuántos aí a dólares? 200 e poucos dólares, mais ou menos. Ah, no, ya, aquí, imagina que aquí un sueldo promedio en Venezuela es de unos $12 mensuales. Nossa Senhora da Aparecida. $12, o sea, yo para... Bueno, hay algo que... Tá dando um eco aí. Sí, ahora se fue, ¿no? Você pode entrar no meu canal. Não, mais fácil, Emita. A Ah, ver. entra no YouTube, entra no meu canal do YouTube e vê se você tá se vendo, tá se ouvindo. Ah, ujú. Yo voy Mas, a entrar por ahora favor, aquí. mais fácil. Cosa. Ya entro yo allí. Yo lamento que haga pasar por todo esto. Leandro Antonio Simino, aquí su canal en YouTube. A ver. Sim. En vivo, dice. Ahora veamos aquí. Sim, uma transmissão ao vivo agora. Ujú. Vamos a ver. Yo no. Mm-mm. Vamos a ver aquí. Transmisión ao vivo de comentar. Sí, Tá se vendo? sí, sí. E você tá se ouvindo? Sí, yo estoy escuchando. Ótimo, então vamos embora. Não, escutando no computador.
¿Sí? Ótimo, então funciona o broadcasting, o áudio. Ok. Podemos continuar a nossa conversa. Estava preocupado com isso. Então as pessoas estão nos ouvindo. Ótimo. Então, imita mais uma vez. Agora a gente começa direitinho o nosso bate-papo, já que a gente sabe que as pessoas estão nos ouvindo. Por favor, conte o que está acontecendo aí na Venezuela. Por favor. Pero yo estoy escuchando todo con... Pode sair, inclusive, do meu canal para você não ouvir, para não dar repetição. Yo voy a salir entonces de YouTube. Salgo de YouTube. E saia do YouTube. Era só para saber se você estava se ouvindo. Se você está se ouvindo, ótimo. Que no meu fica processando. Como acho que eu sou o dono do canal, né? Eu não consigo. Ujú. Tú me estás oyendo ahora, ¿verdad? Ótimo que estejam te ouvindo. Isso é ótimo. Ujú. Bueno, lo que yo estaba contando hace un momento era que, bueno, yo soy una privilegiada por poder tener acceso a Internet porque al venezolano le cuesta el servicio de Internet más que la mitad de su salario, porque el salario del venezolano es de 10 a 12 dólares, o sea, salario por mes, ¿no? Sim. Este, y bueno, entonces ya hay además el servicio de internet es pésimo, es muy malo. Y fíjate que eso es, el régimen ha bajado la velocidad de internet y ha subido el precio del servicio. Es una forma elegante de privar a todas las personas de tener internet, porque entre el salario miserable que percibe el venezolano, entre esos 10 o 12 dólares que puede obtener por mes, prefiere con eso obtener alguna comida para su hijo en lugar de tener servicio de internet. Entonces ya cada vez son menos los venezolanos que pueden estar en las redes. Entendo. O que você está dizendo é que o salário médio aí, salário mínimo é em torno de 12 dólares, o equivalente Uhum, aqui a 70, aproximadamente 70 reais, arredondando para mais, né, na verdade. uhum. E a internet custa praticamente metade do salário, não é isso? Es la mitad, sí, exactamente eso. Então, quando a gente compara valores, ou seja, 12 dólares, ainda para nós aqui no Brasil, 70 reais, vamos arredondar, vai, não é um valor assim tão alto para a internet, porque nós pagamos muito mais que isso. Eu pago aqui em torno de 140 reais por mês Ujú. de internet. Sí, pero ¿cuál es su salario? Sim, for comparar, o salário aqui é 880. Se a gente for falar em dinheiros e não em moeda, né, não a moeda real, ou o bolívar, ou o dólar, ou o euro, falar dinheiros, né, aqui seria 880 dinheiros o salário e Ujú. aproximadamente 140 reais para ter um pacote de internet completo. Claro, entiendo, sí. Aí o salário de vocês é 19 dinheiros, não é isso? Você Ujú. comentou então, e vocês pagam 12 dinheiros de internet. Sí, Então é quase o salário todo. Na comparação com o Brasil, aqui seria quase 700 reais de 700 dinheiros, né? Ou 700 reais. ujú, Um pouco antes, Emita, você estava comentando, eu estava te ujú, perguntando, questionando sobre a falta de comida aí na Venezuela, e até o Maduro ujú, recentemente tirou o povo das fábricas para colocar o povo aí para plantar, para poder comer. Você disse que não ujú, tinha nem margarina para passar no pão, mas pão ainda tem, Emita? ujú. No, aquí ya, pero esa escasez de la que tú hablas, la falta de alimento, bueno, ahora se agravó, pero eso no es nuevo, ¿no? Eso ya viene hace aproximadamente 2 o 3 años.
donde empezó a haber una gran escasez, pero la gente en el mundo se pregunta lo siguiente, ellos dicen cómo un país tan rico como es Venezuela puede haber llegado a este punto de ni siquiera tener comida, de no tener nada. É um absurdo Y isso. bueno, no es tan absurdo, fíjate, porque este es un régimen comunista. ¿Cómo empezó esta escasez? Bueno, justamente cuando Hugo Chávez empezó a expropiar, expropiar es apoderarse de la propiedad privada, de las empresas, de las tierras que tenían los agricultores. Él empezó a expropiar y quebró todo, quebró. Ellos han expropiado las empresas para no producir nada, para quebrarlas. Las han quebrado de a propósito. ¿Para qué? Para que el pueblo dependa de apenas una bolsa de comida que se la dan ellos. Entonces, han estatizado al pueblo, ellos son los dueños del pueblo, han empezado expropiando las empresas, expropiando los supermercados, luego regulando los precios de los alimentos y luego a no vender alimentos como lo están haciendo ya hace un tiempo. Sim, aqui no Brasil está acontecendo a mesma coisa e o povo brasileiro não está vendo isso, Emita. O preço Uhum, dos alimentos vem subindo, o salário não aumenta, a gente sabe disso. Para quebrar uhum, as empresas, o governo vem criando uma carga tributária absurda, uhum, dificultando a produção. Isso você sabe, aconteceu aí também na Venezuela de uma forma um pouco diferente, né? uhum. E o desemprego aqui está um absurdo. E hoje aqui no Brasil é a abertura das Olimpíadas e o povo está festejando. Quando foi que o povo venezuelano, é uma pergunta agora, Emita, quando foi que o Uhum. povo venezuelano percebeu que já estava, que esse Maduro, esse socialismo, no caso, estava levando o povo para a miséria? Mire, yo creo que cuando los venezolanos lograron ver la realidad, ya para nosotros era tarde de más. Cuando la gente logró percibir cuál era la verdadera intención de Hugo Chávez, ya para nosotros era tarde de más. Hoy tristemente yo puedo decir que quizás mi país no tiene más solución. Estamos inmersos en un comunismo del que parece que no tenemos salvación, porque cualquier cosa que yo pueda contarte a ti, pueda escribir o pueda contarte, ustedes jamás se van a imaginar por las penurias que pasa el pueblo venezolano, sin que los países o los gobiernos de la región hayan querido siquiera escuchar a este pueblo, ¿no? Que ya vienen Eu vou chorar, siendo... Emi. Eu vou acabar chorando aqui, Emita. Desculpa. Eu me emociona demais isso. Eu sou muito sensível às causas humanas e saber o que o governo vem fazendo e sabendo quanto vocês aí estão sofrendo e vendo que aqui no Brasil estamos caminhando para a mesma desgraça, né, que vocês estão Sí, passando e o povo não enxerga. A gente, sí, nós subimos em cima de caminhão de som, nós fazemos manifestações, distribui panfleto, ficamos nas redes sociais e sí, pero fíjate que Brasil, los brasileños y gran parte del continente que están sumidos en un socialismo que apenas es una transición
hacia el comunismo que ya fue implantado hace mucho tiempo y con éxito en Venezuela, con suceso aquí en mi país, no han aprendido a través de lo que nosotros mostramos, no han usado de forma didáctica a Venezuela, porque todo lo que ustedes están haciendo, nosotros ya lo hicimos. Nosotros ya lo hicimos y en que lo único que nosotros hemos obtenido son miles de muertos y miles de presos que la gente mal llama presos políticos, porque aquí no hay presos políticos, aquí lo que hay son secuestrados por un régimen asesino y narcotraficante. Ya los brasileños debían haber aprendido que estas paseatas, como le llaman ustedes, estas manifestaciones sin contenido, no conducen a absolutamente nada. Los, Verdade. comu- los comunistas en el poder necesitan algo mucho más contundente que unas manifestaciones absolutamente vacías de contenido, porque los brasileños, al igual que los venezolanos, nosotros, Leandro, llevamos más de 10 años en las calles, más de 10 años de manifestaciones. Vocês Con, levaram 10 anos de manifestações, como nós brasileiros estamos fazendo aqui, é isso? sí, Dessas sí, pacíficas. sí, Hum, esas manifestaciones pacíficas y, como yo digo, vacías de contenido. Sim, ¿Por qué vacías de contenido? Porque la gente que va allí a las calles y va a reclamar no saben qué es lo que están reclamando, no saben cuál es la realidad en la que está inmersa su país. Una gran cantidad, una gran mayoría de brasileños no saben que su país ya es socialista, é que su, verdade, é verdade. ellos entonces van a las calles con fora Dilma, fora Temer, fora Lula, pero no saben cuál es la problemática de su país y no saben que apenas están en una transición, porque Brasil socialista ya es socialista. Aqui é Está, socialista, já somos socialistas, sim, é sí, verdade, sí, somos. no se dan cuenta que están pasando de una transición apenas desde del socialismo para el comunismo. La gente cree ahora mismo que porque sacaron, entre aspas, tiraron a Dilma del poder, que con Temer las cosas, o la situación de Brasil va a cambiar. No, Sim, nada va a cambiar, no nada va vai a cambiar mudar. nada. Sim, nada vai No, mudar, sim. pero yo asisto al sentido común apenas de los brasileños. ¿Cómo tú puedes creer que el cambio para tu país va a venir del señor Michel Temer, que ha sido vicepresidente de Dilma y que ayudó al Sim. PT a permanecer en el poder? Hum. ¿Cómo es eso? ¿Cómo creen eso? O pior é isso, povo. Muitas pessoas aqui no Brasil estão acreditando que o Michel Temer ele é de direita. Muitas pessoas acreditando que ele é oposição ao PT, porque isso foi criado pelo próprio PT, dizendo que ele é oposição. E Sí, muitas pessoas aqui no Brasil que são de direita, que querem Deus, pátria, família, que querem o bem-estar do país, também estão acreditando que Michel Temer vai estar fazendo algo de bom para o país. E ninguém consegue enxergar isso, que ele é tão petista quanto Lula e Dilma junto. claro, Infelizmente,
es lo que yo siempre planteo a los brasileños. ¿Cómo usted cree que alguien que ayudó a un partido de ideología marxista como es el PT a permanecer en el poder, ahora él va a querer tirarlos? Pois é, ele esteve lá há 30 anos aqui no Brasil, junto com eles, há 15 junto com o PT, colocando o PT no poder, vai querer tirar? Claro que não. A gente, ¿No? nós, eu e você entendemos e poucas pessoas aqui no Brasil conseguem entender essa parte da política. Mas por mais que a gente lute dizendo, gente, o Temer ele é petista, o Temer ele não é um homem bom para nós, as pessoas, não, nós temos que apoiar o Temer, nós temos. Da onde tiram isso? Isso Mm, magoa. Porque eu sei que aí na Venezuela, antes do Maduro, ujú. o Chaves também, se eu não me engano, o Chaves e o Maduro também tiveram um atrito, não foi isso, não? Ou estou confundindo? ¿Tuvieron qué cosa? Eles, Chaves e Maduro em 2000, 99 Mm, para 2000, quando sí, o Chaves ficou doente, se eu não me engano, o Maduro falou mal dele, foi isso? Se eu não me sí, engano, sí, foi. E, na sí, verdade, os sí. dois são amigos, não é isso? Claro que sí, sí. É a teoria das tesouras. A La gente, teoría de las tesouras, lo que ocurre también en Brasil y en gran parte de Latinoamérica. Y bueno, estos gobernantes socialistas es lo que ellos necesitan para mantenerse en el poder. Este otro bando menos socialista que les ayuda a permanecer en el poder, ¿no? sim, é verdade. Essa Pero teoria mira, das tesouras que os mantém no poder. sí, Eles nuestra, nuestra fingem que são mayor, inimigos, né? Eles fingem que são inimigos, não é isso? sí, Na frente do povo e por trás do povo, dane-se, né? apenas ellos fingen que hay una briga, hay É. una pelea entre ellos, pero lo único que existe es igual que aquí en Venezuela, y por eso nosotros no podemos salir del comunismo, es apenas una lucha, una guerra entre izquierdistas por el poder, a donde el pueblo, no sé siquiera si está en un segundo o tercer plano, el pueblo no existe, el pueblo solo sirve para que vaya a votar y sigan ellos, creando esta imagen de democracia para el mundo, ¿no? Sim, eles mentem dizendo que é uma democracia. Eles mentem alegando que foram eleitos pelo povo. Ujú. Eles mentem criando leis, situações e atitudes que só prejudicam o povo. Sí, No caso, eles mentem fingindo que são inimigos, são oposição, e nós estamos vendo aí que não são sí, oposição, para o sí. final disso ser, o final desse socialismo é o comunismo. Sí, Imita, a nossa sí. preocupação Ujú, é a mídia brasileira. ujú, Ela, de vez em quando, fala o que aconteceu na Venezuela, mas sempre aquela pincelada. E é por isso que é importante esses hangouts, nós, o povo brasileiro e tanto o povo venezuelano também, poder ujú. ouvir as outras pessoas de outros países o que está acontecendo. Eu tenho reparado, Emita, que esse socialismo ele está se alastrando por toda a América, não só a América Latina, mas também na América do Norte. Estou vendo as atitudes lá da Hillary Clinton e também na Sí, Europa, na França, coisas que sí, eu também não havia reparado lá no François Hollande, né? sí. Que está acabando com a França e ele é socialista, né? E essa gente do mal, isso para mim eles são um demônio encarnado na Terra, sabe? Eles apoiam Sí, aquele Estado Islâmico, o extremismo islâmico, sí, financiam, né? Que é o caso da Rússia, inclusive, sí, quando a Rússia ano passado entrou na guerra contra o Estado Islâmico, eu fiquei aqui pensando com meus botões sozinho, né? Falei, mas por que que a Rússia ujú, vai atacar o Estado Islâmico se o Estado Islâmico nunca ameaçou a Rússia em nada?
O objetivo era atacar os Estados Unidos, foi o que eles fizeram, atacaram os Estados Unidos, uma base aliada, Ujú, e o objetivo é levar armas para o Estado Islâmico. Como é que, não é isso? Se eu sou policial, por exemplo, né? E ujú, eu quero levar arma para os bandidos lá no morro. Como é que eu vou entrar no morro? Vamos ver, ó, o Leandro entrando lá no morro policial. Não, eu finjo que ataco, entro no morro e dou arma para eles. Isso eu quero, estou falando, tocando nesse assunto por conta do armamento bélico da Venezuela, ujú. que muitas dessas armas que estão aí matando vocês, né, matando o povo venezuelano, vieram da Rússia, não é isso? Os tanques, Sí, os mísseis são todos russos. E muitas sí, pessoas ainda estão acreditando que em 1989 a Rússia deixou de ser comunista. Deixou não, gente. Só acabou o dinheiro deles e eles arrumaram uma outra forma de tomar o dinheiro do mundo. Só isso. sí, Não é isso? sí, Né? É isso que nós estamos observando, mas para isso precisa prestar atenção. Eu falo para o povo sí, brasileiro, preste atenção no que está acontecendo, não nas palavras do governo, mas nas atitudes do governo. Porque logo sí. seremos aqui, vai virar Venezuela. Agora, Emita, o que, que nós podemos fazer para poder levar mais orientação para o povo brasileiro e povo venezuelano, para que juntos, né, já estamos unidos, eu e você, Brasil e Venezuela, vamos dizer assim, podemos Ujú. ajudar esse país, essa América Latina a se libertar desse comunismo. Qual é a sua ideia sobre isso, Emita? Yo creo que hasta ahora ningún país de Latinoamérica ha hecho la estrategia correcta para salirse del comunismo. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esa estrategia? Hablo, cuando digo nosotros, hablo del resto del continente porque infelizmente la situación de Venezuela, al menos por ahora, es trágica. Yo veo como que nosotros no tenemos ahora mismo este, una solución para salirnos de esto porque bueno, ya el comunismo ha sido implantado aquí ya hace mucho tiempo y con, infelizmente para nosotros, con suceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que el resto de los países de Latinoamérica que están en esta transición del socialismo para el comunismo, tienen que encontrar la estrategia correcta. ¿Cómo se va a hacer esa estrategia correcta? Es atacar al sistema, es atacar y combatir al socialismo como sistema, porque nosotros los venezolanos hemos combatido al socialismo todos estos años, pero nosotros apenas hemos combatido a los socialistas en el poder y no hemos combatido a los socialistas que están en la oposición. Entendi, entendi. É o que nós Entonces, aqui temos que fazer isso, combater os socialistas que estão na falsa oposição, né? Vamos dizer assim, e combater o claro, socialismo. porque, por ejemplo, PT, PMDB, PCDB son las caras de una misma moneda, pues son todos socialistas ellos. Sim, sim, tudo do PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Todos saíram de lá. É. Claro, bueno, sucede en Brasil como también sucede en Venezuela que todos los partidos políticos tienen su génesis o han nacido de partidos comunistas. Agora eu me lembrei uma coisa muito séria que eu estava comentando com você sobre esse Ujú, socialismo na Europa. Há um pouco ujú, mais de um mês atrás, o Partido Comunista na Itália foi refundado. ujú. Eu Ah, estava conversando com um amigo italiano, né, italiano não, brasileiro que mora lá na Itália, passando ujú, informações da Europa para a gente, né, para o povo, e ele ujú. comentou que o Partido Comunista foi refundado lá na Itália. Olha, gente, pelo amor de Deus.
Ujú. Mira, tú recién me has preguntado cómo podría salir del socialismo, cuál sería esa estrategia. Sim, Para mí, que llevo yo tengo 31 años y vivo bajo este régimen desde que tengo uso de razón, desde que soy un adolescente. Pero fíjate, Leandro, que bajo los sistemas soviéticos, los únicos que hicieron la táctica correcta para desaparecer al comunismo fueron los liberales. ¿Cómo? Yendo a la vez combatiendo contra ambos bandos socialistas, contra los que están en el poder y con los que dicen que son oposición, porque son lo mismo, son dos caras de la misma moneda. entendo. No podemos atacar solo a una facción socialista porque fracasaríamos. Y tienen que mirar hacia Venezuela. Nosotros hemos fracasado principalmente por no atacar a ambas facciones socialistas. Aqui no Brasil, nós temos um problema de lavagem cerebral. As pessoas acreditam que o inimigo é o PT. Esse é o problema. Porque nós temos um outro partido de oposição chamado PSDB, que parece que são Ujú. todos santos lá. Ninguém tem nenhum tipo de problema na Ah, justiça. yo no, si yo conozco este PSDB, el partido de Aécio Neves. É, Écio Neves e Fernando Henrique Sí, Cardoso. sí, E nós sí, ah, acreditamos que era a mudança. É aí que tá. Nós acreditamos que a Aécio era a mudança, né? mm, E não, a gente no, sabe, hoje sabemos que não, que é tudo farinha do mesmo saco. E como fazer sí. o povo entender isso? Essa é a nossa maior preocupação. Eu já entendi, você já entendeu, mas como é que nós vamos fazer o povo entender? Por quê? Desculpa cortar, imitar. Dentro Ujú, das escolas, esses anos ujú, todos, na educação brasileira e na educação venezuelana, eles fizeram essa lavagem cerebral do marxismo cultural, que fica uma coisa ujú, difícil. E esse teatro que nós vemos na televisão aqui no Brasil, de ujú, PSDB, PT, que se dizem oposição e vão levando o povo em banho-maria, o povo acredita, estão acreditando nisso. Como sí, voltando, como estão acreditando que PMDB é oposição ao PT, até o próprio PT diz isso, PMDB é golpista, e não é. Faz parte do teatro para a perpetuação do PT, ou seja, perpetuação do mm, comunismo, né? sí, No sí, Brasil e na América Latina. E a minha preocupação agora, porque a gente consegue, não tenho bola de cristal, né? Não, não sou médium vidente, mas eu consigo prever o futuro do Brasil naturalmente. ujú, Porque eu acredito que a Dilma vai voltar, porque ela é uma vítima, não é? Uma vítima da ujú, sociedade, ela levou um golpe, pelo amor de Deus, eu sou coitadinha, né? Sou uma ujú, infeliz. O Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil vai perdoar, vai dizer que ela não cometeu nenhum crime, e ujú. vai pedir o estado de exceção, como aconteceu aí na Venezuela há pouco tempo atrás, que o Maduro tomou o poder. Não foi através do Claro, estado de exceção? a Claro. través del estado de excepción. Fíjate que eso que tú dices ahora con este impeachment de Dilma es muy parecido con lo que está ocurriendo actualmente aquí, y es que esta pseudo oposición socialista está llevando casi a Nicolás Maduro a un juicio político o a un revocatorio para cortar su mandato. Isso está na Câmara dos Deputados aí, no Congresso venezuelano, para cortar o Es mandato dele. para cortar, Como se fosse um processo de impeachment nosso aqui, é isso? Para entender. es lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora yo tengo esta hipótesis. Si yo estoy denunciando ya hace muchos años, desde que Maduro asumió, ya 3 años, estamos denunciando a Maduro por ilegítimo, por extranjero y por haber fraudado las elecciones. Sim. Hemos dicho a todo el mundo que Maduro no es el presidente. Entonces, si Maduro no es el presidente, ¿cómo yo le voy a llevar a un juicio político?
si no es el presidente. Sim, ele Entonces, é. Inclusive, ele também não é, nem nasceu na Venezuela, não é isso? claro, él es colombiano, Maduro es colombiano. Mas ninguém sabe. No, no se sabe, pero bueno, la persona que podía sacarnos de esa duda es el propio Maduro. Y desde que asumió, se le está pidiendo que él presente su documentación y hasta el día de hoy, él no lo ha hecho. Entonces, creo que podemos presumir que el señor no es venezolano. ¿Mm? É, para No es ter, venezolano. para ter provas, precisaria da certidão de nascimento dele, né? Claro, y el único que nos la podía proveer o presentar es él mismo, ¿no? Pero bueno, hasta ahora él no la presentó. Pero mira, el tema es mucho más fácil. La oposición lleva a Maduro, lo denuncia, lo llevan a un Precisaria revocatorio do. para cortar su mandato. Pero sí, el tema es mucho más fácil. El Parlamento tiene la facultad de destituirlo por ilegítimo, por extranjero. ¿Por Sim, qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? ¿Sabes por qué? Porque porque. ellos necesitan preservar a Maduro en el poder para preservar el modelo. Claro, por isso que eles não fazem nada para preservar o Maduro como modelo. Sim, entendi. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, y es así como nosotros, yo creo que esta oposición socialista, su único cometido es preservar el modelo que es el socialismo. Y bueno, el pueblo, no, nosotros ya no tenemos mayores alternativas o creo que al menos ahorita mismo en la inmediatez no hay para nosotros ninguna solución. Veja, a solução do estado que está a Venezuela hoje, já que nós Ajá. sabemos que as forças armadas de vocês pertencem ao Maduro, a solução seria vocês invadirem o governo e colocar todo mundo para fora. Porque eu acredito que tenha militar venezuelano, digo, patriota, Sí, né? Então, hay muchos militares venezolanos que, bueno, sí, son buena gente são boa y gente, precisa que identificar quem são essas pessoas, entrar lá e botar todo mundo para fora. sí, Mas pero bueno, é difícil, é quase es muy, impossível. es muy difícil porque el que se atreva a luchar aquí o al que se atreva a levantarse en armas contra este régimen, no está apenas enfrentándose con Maduro o con el ejército de Maduro. Aquí mismo en Venezuela opera Hezbollah. Opera o quê? Ah, Desculpa, não entendi. Hezbollah, Ah, Hezbollah, O Hezbollah, sim. sí, terrorismo islámico. Aquí mismo operan las guerrillas colombianas, FARC, más toda la guerrilla cubana. Entonces, ¿cómo tú te enfrentas con toda esa gente? Contra todo ese terrorismo. ¿Cómo haces? Não faz, porque aqui no Brasil também está igual. Nós estamos vivendo a mesma situação, Brasil e Venezuela. Vocês no Sí, estágio mais avançado já acabou, né? E aqui sí. não vai. Uma pessoa fez uma pergunta, a Ana Patriota, ela me perguntou por que que as nossas Forças Armadas não fazem nada. Ana Patriota, Ujú, eu vou responder. As nossas Forças Armadas não fazem nada porque elas estão como aconteceu na Venezuela. O alto comando nosso, do Brasil, eles pertencem ao governo, eles pertencem aos comunistas. Nenhum governo comunista, em nenhum lugar do mundo, para tomar o poder, o primeiro ujú, ato deles é ter generais das Forças Armadas ao lado deles, para quando o povo for se manifestar de verdade contra o governo,
os tanques vão passar por cima. Isso aconteceu na Venezuela, quando Maduro tomou o poder, já tinha levado todos os militares de alto comando para ele. Maduro, a Emita vai falar sobre isso. Perdão, o Maduro, os militares do Maduro mataram os militares patriotas, correto? E hoje os tanques de guerra passam por cima do povo. Não é isso, Emita? Sí, bueno, pero eso empezó mucho antes de que Maduro tomara el poder, ¿no? Eso ya Sim, empezó cuando Chávez llegó al poder y lo primero que cooptó fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y creó estos movimientos sociales que ustedes también lo tienen en Brasil, son estos movimientos sin tierra, que son movimientos armados. sim. O MST aqui é uma guerrilha armada formada por guerrilheiros e pessoal do crime organizado. Já o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, eu sei que você não acompanha aí, como os brasileiros também não acompanham, já está tudo tomado por esses movimentos aí, pagos com o governo, né? Que são movimentos sociais, mas pagos com o nosso dinheiro. E eu vi uns Bueno, vídeos até, Mita, de venezuelanos invadindo prédios com gente sí, morando. Isso aconteceu, não aconteceu? sí, sí. Yo conozco bastante bien a Joao Stedile, ¿no? Stedile. Não, não entendi. Joao Por Stidel, esses movimentos Stedile, aí, ¿cómo se llama? pagos. El jefe de los movimientos sin tierra. Ah, sim, chefe do Movimento Sem Terra, sim. Sí, sí. Aí na Venezuela. Claro, acá se llaman los colectivos chavistas, son lo mismo, igual, similar que los movimientos sin tierra en Brasil. Entendo. O nome é Fíjate que diferente. É. sí, apenas cambia de nombre, pero bueno, son estos movimientos que los comunistas han llamado movimientos sociales y bueno, que son estos grupos armados, son el brazo armado del Foro de Sao Paulo y de los comunistas que están en el poder para defender la revolución. Jesus Cristo. Sí, fíjate que desde mi adolescencia siempre llamé y comparé a este régimen aquí y llamo de facho comunismo o comunifachismo. Comunifatismo, sim. Sí, porque los métodos empleados por el comunismo, por los comunistas estos, para mantener controlado al pueblo, son muy similares a los usados por el nazifascismo de Hitler y de Mussolini. El estado policíaco, la represión feroz, la supresión de la libertad de expresión, de reunión. Ahora ya nosotros tenemos prácticamente un campo de concentración aquí con trabajo forzado, ¿no? É. Agora vocês já chegaram nesse estágio de campo de concentração com trabalho forçado. Sí, sí. El encarcelamiento, las ejecuciones, porque la prensa, bueno, no muestra, pero aquí hay ejecuciones a diario. As execuções são diárias, é isso? Sí, sí, hay ejecuciones sin ningún juicio previo. Bueno, aquí ya no hay más justicia, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia ha sido tomado por los comunistas hace mucho tiempo. É, esse é o exemplo que aconteceu na Venezuela, como eu falei um pouco antes aqui para nós, é o que está acontecendo no Brasil. Supremo Tribunal Federal da Venezuela já é comunista, é o caso do Brasil. São eles que Mm. definem, né? Sí, sí, São eles que sí. definem a situação da Venezuela e aqui no Brasil é o nosso Supremo que define a situação do nosso país. Emita, Leandro, sim, yo quiero hacer una pregunta. sim, pergunte. Ustedes tienen un sistema electoral que es venezolano, Smartmatic. ¿M? Sim, a Smartmatic, sim.
¿Eso se ha modificado? Aqui no ¿Lo han... Brasil? Sí? Não. Há um Esto... projeto de lei para colocar o voto impresso, Ujú. mas eu não Esto... vejo isso como solução, porque Ujú. o papel sai uma coisa e a máquina registra outra. Então, Ujú. Sí, porque los que manejan las máquinas, bueno, son los comunistas, ¿no? sim, se é fabricado por um país comunista para beneficiar comunistas, qualquer alteração não funciona. O nosso sistema eleitoral, independente até da nossa urna, ela ser ou não eletrônica, claro que se ela não for eletrônica, facilitaria muito mais, dificultaria muito mais para os socialistas. Mas o nosso Ujú. sistema político, aqui, quem decide quem ganha ou não a eleição é o Tribunal Superior Eleitoral. Não é transparente. É como se fosse Ujú. assim, uma eleição aqui no Brasil como se funcionasse da seguinte maneira. Vamos supor que nós tenhamos 30 eleitores e dois candidatos. Um exemplo, Emita. Ujú. O voto ele é obrigatório. Então o TSE fica no meio com um saco. Os 30 eleitores colocam o voto dentro do saco, tá certo? O TSE enfia a mão no saco, o TSE tira o papelzinho do saco, o TSE diz quem venceu as eleições, o TSE põe o papel de volta no saco e o TSE taca fogo no saco. Entendeu? É assim que funcionam as eleições aqui no Brasil. Não tem com urna eletrônica ou sem urna eletrônica, tem que mudar também o sistema eleitoral brasileiro. E se eu não me engano, aí na Venezuela também é assim. Se eu não me engano, Sí, quem manda aí também é o Tribunal Superior Eleitoral. Então, e não tem sí, como verificar, mesmo eu sei que aí os votos não são com as urnas eletrônicas, né? Parte ainda é na mão, não é isso? sí. É o Supremo Tribunal Federal aí de vocês que decide quem ganha as eleições, né? Então, aqui o nosso ministro na época das eleições da Dilma e Aécio era o Toffoli, Dias Toffoli, que era Sí, yo advogado. conozco Sim, Díaz Toffoli, sí. sim, ele era advogado do PT e foi indicado pelo PT para ser ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai ganhar as Ah, eleições? PT. claro. Simples. Sí, sí, Acabou. sí. Esse é o ponto. Agora, nós temos uma situação pior aqui no Brasil, que é também a Ujú. da Venezuela, que é o Foro de São Paulo. Esse é o inimigo, que criou a Ujú. Unasul, criou a Ursal, não é isso? E criou Ujú. toda essa situação que nós estamos vivendo agora. A legislação baseada na situação socialista do Brasil e da América Latina vem dele, as ordens vêm deles, do Foro de São Paulo. E nenhuma mídia fala sobre Unasul, sobre Ursal ou sobre Foro de São Paulo. Cria-se, logicamente, isso existe, é público na América Latina toda, os acordos da Unasul são públicos, mas para as pessoas tomarem conhecimento, teria que a Brasília ler. A Ursal já está aprovada, ou seja, a União das Repúblicas Socialistas da América Ujú. Latina já aprova, e ninguém sabe. Como eu vejo aqui no Brasil que ninguém está sabendo, o meu questionamento desse ponto é sobre o Foro de São Paulo. Aí na Venezuela, quando foi que Ujú. vocês tomaram conhecimento do Foro de São Paulo, Emita? Bueno, yo no sé si aquí en Venezuela la gente tomó conocimiento de realmente qué es el Foro de Sao Paulo y de su real peligrosidad. La mayoría de la gente no sabe qué es el Foro de Sao Paulo. Y bueno, Até es hoje, que não é isso? hasta hoy, hasta hoy. Até Pero, hoje. a ver, ¿por qué? Porque nosotros sufrimos, al igual que ustedes, ya más de 30 años de adoctrinación en las universidades y en las escuelas. Entonces, la gente no tiene mayor información. Incluso los opositores nunca hablan del Foro de Sao Paulo. Ellos nunca hablan tampoco de la Internacional Socialista. ¿Pero por qué ellos no hablan? Porque ellos también son miembros. Sus partidos son miembros del Foro de Sao Paulo, sus partidos son miembros de
diálogo interamericano, sus partidos son miembros de la Internacional Socialista. Entonces, no hay una mayor información acerca de realmente qué es el Foro de Sao Paulo y la amenaza que es para las democracias en Latinoamérica. El Foro de Verdade. Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo ha tenido un plan desde que se conformó y era tomar el poder en Venezuela y usar los recursos, el petróleo de Venezuela, para financiar las guerrillas en toda Latinoamérica y para tomar el poder en Latinoamérica. Y eso ha tenido suceso, porque fíjate que la mayoría de los gobiernos en Latinoamérica pertenecen al Foro de Sao Paulo. Sim, sim. ¿Mm? Este, cuando Fidel y Lula han creado el foro de Sao Paulo, fue dar, la intención fue dar un nuevo aliento al comunismo en Latinoamérica luego de la caída del muro de Berlín. Y increíblemente, con todo lo que está sucediendo en nuestra América, hay gente que afirma que el comunismo terminó con la caída del muro de Berlín. Hay gente, Absurdo isso. Acreditam nisso, é verdade, acreditam sí, nisso. hay gente que cree que el comunismo se terminó con la Unión Soviética. Y bueno, el Foro de Sao Paulo es el músculo político que apoyan estas organizaciones en toda Latinoamérica. Yo realmente no sé cómo, mira, ahora por ejemplo ya el Foro de Sao Paulo ya, Colombia ya está rendida también al comunismo. Colômbia também já está rendida? Eu não sabia. Sí, sí, ya Juan Manuel Santos ya con desarme, ya desarmando en teoría a la guerrilla, a la narcoterrorista FARC, firmando la paz, está entregando el país porque ahora la narcoterrorista FARC va a ser partido político, ¿no? Ellos van a ser políticos, ellos van a estar en el Congreso de Colombia. Eu não sabia. Olha só, que a Colômbia já está, a Colômbia estava nessa também. Sí, también ya ellos ya están, ¿no? Es el último reducto marxista en América, y infelizmente también Colombia, ¿no? Eu não sabia da Colômbia. Achei que a Colômbia estivesse fora desse esquema. Foi bom que você avisou. Sí, O sí, que, Colombia también. então, veja bem, até povo brasileiro, se lá na Venezuela até hoje já acabou, a Venezuela já Ujú. é comunista, não sabe o que é Foro de São Paulo, é bom vocês aqui começarem a se atinar. Única coisa, povo brasileiro, a gente tem que se preocupar, é Foro de São Paulo. Sí, Observar o que é o Foro de São Paulo, a formação disso e as leis. É o Foro de São Paulo que manda no Brasil, viu? É isso que vocês precisam sí, saber. Mas, Emita, a gente já havia sí, comentado sobre isso da Rússia, né? Esses planos na derrubada do muro de Berlim, na sí, verdade foi só para acabou o dinheiro, né? E a verdade foi só para eles poderem expandir a, a intentona comunista para o resto do mundo. E justamente se sí, aliaram ao Estado Islâmico, aos terroristas, que nós sabemos que sí, todo comunista socialista é terrorista, já foram, hoje estão sí, só disfarçados. O que mais me sí. preocupa aqui também no Brasil é que eu sei que o nosso alto comando aqui das Forças Armadas, pelas atitudes, não pelas palavras, estão Ujú, aí do lado do governo e realmente nós não temos o Brasil, né, não tem uma outra ujú, atitude a não ser agora ter uma única, o povo ir às ruas com um único clamor, não é, tirar o governo do poder. É a única coisa, não queremos ser Venezuela, não queremos ser Cuba, no caso, seria a única ujú. alternativa do povo.
aos sí. milhões, né, às milhares de pessoas para poder a gente ver se consegue alguma coisa. Mas o que eu vejo é Sí, que não adianta, Emita. Realmente a gente aqui fica falando para as paredes, nós perdemos nosso tempo, nossa saúde, sabe? ujú, Tempo de trabalho, em vez de poder estar trabalhando, ou seja, obtendo recursos, né, sí, para benefício próprio, em vez de estar com a família, com os amigos, a gente fica nessa luta para tentar resolver o problema. E o que eu estava vendo os vídeos do Enéas Carneiro, que ele foi candidato a presidente do Brasil há 30 anos atrás, o, ujú, eu nem lembrava, eu era criança também nessa época, era jovem também, eu nem ujú, lembrava disso, né, dos vídeos dele. Assistindo hoje, tudo que nós estamos vivendo hoje, ele já falava há 30 anos atrás. E ninguém ouviu o ujú, cara, né? sí, Ou seja, 30 sí, anos depois, o país Brasil, ou América Latina de forma geral, ninguém ouviu ainda o que nós estamos falando hoje, era o que ele falava há 30 anos atrás, né? sí, Dessa situação que agora já é tarde, né? E o que o sí, povo brasileiro precisa entender é sí, que, gente, olhem o que está acontecendo na Venezuela, porque aqui o Brasil caminha para a Venezuela. Não é porque nós estamos achando, não. Não é um achismo, sí, nós temos certeza. Porque os sí, planos, o que aconteceu na Venezuela é para acontecer aqui e é para acontecer em toda a América Latina. Ninguém está viajando na maionese, ninguém é louco. Escutem o que a Emita está nos passando agora, o que ela já sofreu, está sofrendo lá, por sí, sinal, né? Porque quando falta para um, falta para todos. Quando tem para sí, um, tem para todo mundo. Entendam isso, as pessoas precisam compreender como as coisas funcionam, né? Eles combatem o sí, rico, não, o rico tem que morrer. Como o rico tem que morrer? Se não existe rico, não existe pobre. Porque se todo mundo for pobre, vira Somália. Aí todo mundo é pobre. É diferente. sí, Não é isso? sí. Ai, Bueno, Jesus. aquí también ya hace mucho tiempo todos pertenecemos a una sola clase, somos todos pobres, Sim, sim, ¿sí? todos vocês na Venezuela já estão numa situação de pobreza Ujú. extrema, né? De pobreza extrema, sí, de no tener absolutamente nada, es muy triste. Yo hablo de comida, porque bueno, todos necesitamos comer para poder sobrevivir, ¿no? Para poder vivir. E você Pero está trabalhando com o que aí, Emita? Está obtendo renda como? yo soy psicóloga. Ah, sim. Yo soy psicóloga y bueno, y represento una fundación venezolana que está en todo el planeta. Y bueno, a través de ellos es que podemos ayudar también aquí las personas, principalmente los hogares de niños, con comida, con alguna medicina. Digo con alguna porque la necesidad es tanta que, bueno, no da abasto para ayudar a tanta gente o para darle a la gente, ¿no? Pero la mayor tristeza es que aquí los niños se mueren por simple infecciones, por algo que se podría solucionar apenas con un antibiótico, porque yo no puedo decirte que aquí no hay antibióticos, es que aquí ni siquiera hay una aspirina. ¿Sabe lo que es aspirina? Sim. Bueno, aquí ni siquiera hay aspirinas, no hay absolutamente nada. Cualquier enfermedad que en el mundo libre tú la podías solucionar con apenas un antibiótico. Bueno, aquí las personas, los niños se mueren porque no tienen antibiótico, se mueren porque no tienen su leche, se mueren porque no pueden recibir atención médica. Es y cuando han conseguido esa atención médica y les toca estar en uno de estos hospitales comunistas a donde no hay ni siquiera con qué controlar una simple bacteria, ellos se mueren allí. Es muy triste, es desolador. El futuro, el futuro de Venezuela, que son nuestros niños, se mueren.
todos los días en unas condiciones terribles, horribles, por no tener siquiera un antibiótico. Lo peor, lo más criminal es que muchos países de Latinoamérica y parte de la Unión Europea, ellos han recolectado medicinas para enviarnos, para enviar aquí a Venezuela, y el régimen no lo permite. No permite que los venezolanos reciban ayuda del exterior. No permite que recibamos comida. No permite que recibamos remedios. Entonces, lo que nosotros estamos atravesando ya hace un gran tiempo es un exterminio. Nos están exterminando con hambre y con toda clase de necesidades. Esse é o objetivo do comunismo, exterminar o povo. Exterminar el pueblo, exactamente. Mas eu Sí. penso, se eles exterminarem o povo, eles também se exterminam. Isso que eles não conseguem ver. Porque isso aconteceu na Rússia, na extinta União Soviética. Quando eles começaram a exterminar o povo, que exterminaram milhões, mais de 100 milhões de pessoas morreram por causa desse comunismo, Sí. já não tinha ninguém nem para plantar para eles comerem, né? Não tinha gente para trabalhar em fábrica, não tinha... Emita, tá muito triste essa nossa conversa, viu? Sí, Tá yo muito lo triste lamento. essa nossa conversa. Não, sim, eu também lamento, porque a gente consegue enxergar a realidade e o povo não enxerga essa realidade. É duro, é duro, é duro, é duro, é difícil. Isso realmente Sí. machuca. Nossa, como machuca. Nossa. Bueno, pero también es muy saludable poder ver la realidad para también poder enfrentarla. Nós precisamos isso, que as pessoas vejam essa realidade para que eles aprendam, mas eles precisam aprender. O problema do povo brasileiro, povo venezuelano, ou na verdade o povo latino-americano, precisa aprender a lutar com isso. Na verdade, nós temos só o sistema socialista, desde que ele foi criado, Sí. e ele inventou o capitalismo, que o capitalismo era o inimigo, precisava ter um inimigo, né? Sí, sí, Mas capitalismo não existia. Uma Sim. definição para o capitalismo. Eles disseram que o capitalismo era o inimigo, né? Que capitalismo é uma coisa ruim. E capitalismo precisa ser definido, né? As pessoas precisam entender o que é o capitalismo. E eu vejo o capitalismo, Emita, da seguinte maneira. Capital, eu vejo o seguinte, capital é a vontade. Quando eu tenho vontade de realizar algo, é o meu capital. Seja para eu plantar alguma coisa, para eu escrever alguma coisa, ou para eu construir alguma coisa. A minha vontade é o capital. O ato da minha pessoa agir é o ato capitalista. Não é isso? Eu vou realizar, seja bom ou seja ruim, eu vou realizar algo. Isso é capital. Não é isso? E quando eu junto pessoas, grupo de pessoas e grupo de ideias para realizar algo, seja positivo ou negativo, isso é capitalismo. Não é isso? Sim. Isso é capitalismo. Sim. A partir do momento que eu começo a gerar algo em benefício próprio ou em benefício de terceiros e começo a fazer algo, isso é o capitalismo. Eles precisavam combater o capitalismo, que é o trabalho, que é o bem-estar social real, que é a vida plena, alegrias e tudo, para poder implantar a dor, desgraça e sofrimento, que é socialismo. Sim. Emita. Sim. Ai, meu Deus. Já estamos um pouco mais de uma hora batendo papo ao vivo com as pessoas. Sim. E realmente aqui o horário está quase meia-noite. Para mim não é importante o horário, e para as pessoas também que nos acompanham, depois ficar gravado, podem assistir depois, né? Mas eu não recomendo passar de uma hora o Hangout para não ficar uma coisa cansativa. Agora que nós dois conseguimos um link, né,
Uhum. Agora a gente consegue fazer isso e agora as pessoas, são poucas pessoas que estão nos assistindo agora porque não deu tempo. Realmente foi uma coisa em cima da hora o nosso bate-papo. Sí, sí. Né? Agora, como a gente conseguiu esse link, agora as pessoas estão te ouvindo, e estamos conseguindo transmitir isso, eu Ujú. queria marcar, aproveitar, e se a gente pudesse marcar com antecedência, com calma, para daqui uma semana mais ou menos, novamente um Sí, bate-papo para que eu possa e as outras pessoas também possam divulgar isso e outras pessoas também possam participar. Seria bom ter mais uma ou duas pessoas com a gente para sí, poder trocar essas informações, trocar os ideais e ver o que nós podemos fazer a partir de agora, Emita. Essa nossa sí, união, nos unirmos de verdade, dar um jeito de se unir de verdade, para poder levar as verdades para o povo da América Latina, não só Brasil e Venezuela, né? E juntos a sí, gente conseguir, junto com outros organismos nacionais e internacionais, nós conseguirmos dar uma solução para o nosso problema, que é esse Foro de São sí, Paulo aí, esse comunismo, socialismo. sí, sí, sin problemas, claro, sí, muchas gracias. Sí. Deixa eu ver, alguém tem mais alguma pergunta aqui para Emita? Deixa eu ver, só um minuto, Emita, por favor. Sí, sí. Carlos, Ana, Helena, alguma pergunta, por favor? Antes da gente encerrar, as pessoas ficam aqui no chat, no bate-papo, aí fica um conversando com o outro. Ujú, ujú. Sí. Bom, o Christian mandou um forte abraço para você. Ah, muchas gracias. Christian, é o Christian Pérez, é isso? Esse mecânica, é isso? Mandou um forte Sí. abraço. E só para ela, eu não ganho abraço, o Christian? Cláudia Patriota também está agradecendo. As pessoas estão agradecendo. É isso. Bom, Emita, Sí, sí. eu agradeço a sua participação. Nós Ujú. vamos encerrar o Hangout agora. Sí. E seria bom se a gente pudesse encerrar isso com um Pai Nosso. Dependente da religião de cada um, eu Sí. acredito que a fé em Deus vai nos ajudar a libertar esse país, ou pelo menos a fé em Deus, que eu tenho, eu sei que você tem, muitos dos que nos acompanham também têm. É a única Sí. maneira de podermos aí unir o povo, porque nós somos por Deus, pátria e família, não é? Sí, principalmente, claro que sí, la fe en Dios, porque esta es una lucha del bien contra el mal, É, de la oscuridad contra la luz. Así que sí, yo eh, siempre digo que mi país está en una situación que parece que no tiene solución, pero también sé que para mi Padre Dios no hay nada imposible. Entonces yo sé que Él nos va a ayudar y que Él nos va a sacar de esta situación. Sí, verdade. Para Deus nada é impossível. Então, nada es imposible. meus amigos que estão nos acompanhando, nos assistindo, nós vamos dar por encerrado o nosso Hangout com a Emita. Muito obrigado, Emita, com a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Em nome do Pai, Amén. Filho, El Hijo, Espírito el Santo. Espíritu Santo. Amém. Amén. Pai nosso que estais nos céus, En el cielo, santificado seja o vosso santificado sea nome. tu nombre. Venha a Venga nós a o vosso nosotros tu reino. reino. Seja feita a vossa vontade, assim En la tierra como en no el céu. cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Y Perdoai as perdona nossas nuestras ofensas, ofensas. assim como nós También perdoamos a quem nosotros nos tem ofendido. perdonamos, nos ofenden. Não No nos dejes deixeis cair caer em en tentação, tentación. mas livrai-nos de todo o Líbranos del mal, mal. do socialismo e Amén. do comunismo. Amém. Em nome Amén. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meus amigos, povo brasileiro, povo latino-americano, latino-americano que está nos assistindo. Emita, muito obrigado por sua participação. E nós Uhum. contamos com você mais uma vez, tá? Não Sim, some, sim. não. Manda sinal Eu de que agradeço. fumaça. Eu, Manda um sinal de eu que agradeço. fumaça. Eu que agradeço. Boa noite. Uma boa noite, Emita. Muito obrigado. Que Deus a Boa abençoe. noite. Obrigado, mas obrigado de coração mesmo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada.